esse vídeo. Eu vou tentar ser breve aqui. Nós fizemos o primeiro vídeo a respeito do primeiro mandamento e hoje eu quero fazer um vídeo a respeito do segundo mandamento, do segundo mais importante mandamento citado por Jesus em Mateus 22. Rapidinho, trazer uma perspectiva espiritual profética aqui muito profunda e ao mesmo tempo muito rápida. Então, se ficar algo para você um pouco vago, você tem toda a liberdade de poder nos contatar, mandar mensagem aí para nós nas nossas redes sociais, no Instagram, no Insondável, para que nós estejamos em contato com você, tentando ao máximo servir você com as explicações que você precisar, ok? Então, galera, eu estou muito feliz por poder trazer esse vídeo hoje aqui, por poder falar sobre esse assunto, amém? Em Mateus 22 é perguntado a Jesus sobre as leis mais importantes, e aqui a partir do versículo 37 ele fala: amarás o Senhor o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, com todas as tuas posses, que é a citação de Deuteronômio 6,5, Jesus está afirmando isso, ok? E este é o primeiro e grande mandamento. Aí olha o segundo grande mandamento também, ok? Que é semelhante a este, semelhante a este, preste atenção. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu quero trazer um parâmetro rápido, eu não vou poder explicar todos os fundamentos de provérbios, de salmos, da lei dos profetas que embasam isso, por isso que eu falei que se você quiser, a gente entra em contato e a gente conversa servindo você da melhor maneira possível, tá bom? Então o que Jesus está falando aqui? O segundo mandamento, semelhante ao primeiro, o segundo mandamento mais importante, semelhante ao primeiro mais importante, é este: você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Primeiro, porque se você ama a Deus, você vai amar a criação porque ele amou a criação. Isso é básico. Agora, eu quero trazer um parâmetro aqui do que isso tem a ver com a estatura de varão perfeito que a igreja vai atingir, citada lá no livro na carta aos Efésios, do apóstolo Paulo. Vamos entender o seguinte: pela palavra, nós temos que tomar cuidado porque nós erramos muito, porque nós relacionamos a palavra espiritual, ou seja, amor, fundamento, lei, sabedoria, a gente relaciona essas máximas espirituais com conceitos humanos, e é por isso que nós nos perdemos. Nós temos que relacionar as palavras com o conceito que a própria palavra traz sobre elas. Quando nós falamos de amor, nós não estamos falando apenas de sentimento. O sentimento ele é um produto da prática. Então, o amor ele é uma prática, o amor ele é uma realidade. E eu vou resumir muitas coisas para você que toda a palavra embasa isso, mas eu não vou poder focar nisso agora. O amor ele se resume em dedicar vigor. Eu vou dedicar vigor àquilo ali, ok? Então você vê, por exemplo, em João 14, 21, Jesus falando: aquele que me ama dedica vigor a mim, porque ele vai obedecer os meus mandamentos. Então se ele está dedicando vigor a mim, ele vai me amar. E isso é muito louco, porque abre uma outra janela profética, espiritual, sobre, mesmo às vezes, quando você acha que está odiando, você está amando. E a gente vai lá para aquela passagem que Jesus fala: aquele que amar mais fulano, do que a mim, né? Aquele que amar mais o seu pai, sua mãe, enfim, mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais qualquer coisa do que o Senhor não é digno dele. Então o que você fala assim: mas amar então é sentir. Negativo. Fica com isso, amar é dedicar vigor. Isso é muito profundo. Se você se interessar por isso, você pode entrar em contato conosco que nós vamos estar servindo você da melhor forma possível, como eu já falei aqui. Então eu quero focar nisso para a gente finalizar. O que é amarás o teu próximo como a ti mesmo? Toda a palavra ela fala, o Paulo escreve nas suas epístolas: olha, vocês vão considerar o próximo mais digno de honra do que a vocês mesmos. Vocês não vão cuidar dos seus próprios afazeres simplesmente, vocês vão cuidar dos afazeres do próximo. E você fala: caramba, então eu vou abrir mão de mim? Pensa na primeira lei mais importante que Jesus falou: amarás o teu Senhor, o teu Deus, com tudo, seu entendimento, com seu coração, entende? Isso tem que ficar importante. Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Por quê? Se você amar o Senhor, o teu Deus, do jeito que a lei diz, como dizem as Escrituras, o seu afazer vai ser a vida do outro. Quando você estiver fazendo para o outro, você vai estar fazendo para você. Olha que louco isso. E aí isso fica muito mais claro ainda quando nós pensamos no seguinte, meu querido e minha querida. A palavra diz: você vai considerar o seu próximo mais digno de honra do que a você mesmo. Então, peraí, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo o quê? Primeiro, como a ti mesmo te foi amado. Porque Deus amou você de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, João 3,16, para que você, se você crer nele, você não pereça, mas tenha vida eterna. Então, primeiro, essa é a primeira base de como você vai amar o próximo. Segundo, você vai amar o próximo como a ti mesmo você amaria. Olha que doido. Como você amaria a si mesmo, dedicaria vigor aos seus afazeres, você vai dedicar vigor aos afazeres do
próximo. Mas esses afazeres não é uma questão abusiva humana, é uma questão de princípios espirituais. Nós estamos falando de congregação. Eu vou me dedicar a você para que você esteja no lugar, no posicionamento espiritual diante de Deus, andando em salvação e na graça de Deus, obedecendo a lei de Deus. Isso é muito doido. Eu quero finalizar trazendo o princípio que é o seguinte, olha só. Toda palavra, olha só, vou citar 2 textos aqui. Hebreus 3. Olha, irmão, cuidais para que não haja no meio de vós, a partir do versículo 12, ninguém com um coração mau e perverso que se afaste do Deus vivo. Aí por isso, versículo 13 de Hebreus 3. Exortai-vos uns aos outros continuamente no tempo que se chama hoje, para que não haja no meio de vocês ninguém endurecido pelo engano do pecado. Então a igreja ela tem um dever a cumprir. E esse dever a cumprir envolve eu me preocupar com o outro de tal forma que eu tenho que incomodar ele para ele não estar vivendo no engano. Essa é a maior demonstração de amor. Porque o amor pleno de Deus, que foi o envio do seu filho, o que o filho fez? Ele corrigiu, ele disciplinou a criação. E direcionou ela, reconciliou ela com o Pai. Jesus Cristo é a plenitude do amor de Deus, ele é a plenitude da lei, é isso que a palavra diz. Então, se Deus, por meio do seu amor pleno, corrigiu, porque Deus fala, em Apocalipse 3 a gente vê essa citação em Hebreus 12, versículo 6, Provérbios 3, meu filho, não te canses da exortação do Senhor, ele corrige todo aquele que ele ama como filho. Em Apocalipse 3,19 a gente vê, eu, porém, corrijo todo aquele que eu amo. Então, esse é o padrão de Deus. Por meio de Jesus, Deus repreendeu a criação, não condenou. Repreensão não é condenação. Pelo contrário, repreensão é o que vai levar você à reconciliação. Esse é um mandamento que Jesus, é uma coisa que Jesus fala em Mateus 18 lá. Você vê o seu irmão pecando, você vai lá e o repreende, aí tem todos os passos que não é o foco agora, não são o foco agora, mas eu vou finalizar isso, que bom que o vídeo vai ficar até curto para você poder ouvir quantas vezes você quiser. A gente citou esse texto de Hebreus 3. Eu vou citar agora um texto de 2 Coríntios 13. Tá bom? Esse aqui, inclusive, eu quero até ler, porque esse texto é maravilhoso. Eu vou ler aqui a partir do versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, para vocês verem se vocês permanecem na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou vocês não sabem quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Aí olha o que ele fala. Se não é que vocês já estão reprovados. O que ele está dizendo? Vocês vão provar uns aos outros, vocês vão repreender uns aos outros. E como saber se Cristo está em você? Se você conseguir produzir fruto, aceitar aquela repreensão. Esse é o teste. Eu estou falando isso baseado até no texto de Mateus 18, que Jesus deixa claro. O teste para você saber se alguém está ligado a mim nos céus e a congregação, o corpo de Cristo na terra, é esse. Eu não quero falar agora das igrejas erradas, das igrejas que não vivem plenamente o evangelho. Não é esse o foco. Se você quiser falar sobre isso, entre em contato conosco. Como eu já falei, vou repetir. Nós serviremos você da melhor maneira possível. Tá bom? E aí, o que fica claro aqui? Se eu não amar o meu próximo como eu amaria a mim mesmo, eu não vou aceitar o que ele tem a dizer. Porque qual é o meio pelo qual Jesus manifesta a sua multiforme sabedoria? Deus manifesta. A igreja. Então, eu quero ouvir a Deus, eu quero ouvir o Espírito de Deus, eu quero ouvir o convencimento do pecado. Por meio de quem que vai vir? Do próximo. O próximo vai ser o porta-voz de Deus para você. A congregação vai ser a porta-voz de Deus para você. Então, se você não amar a congregação, não amar o próximo como você amaria a você mesmo, você não vai receber a voz de Deus. Você não vai receber a edificação que ele tem para os seus santos. Isso fica muito claro quando a gente lê em Provérbios, Provérbios 27, 17, diz assim, que com o ferro se afia o ferro. Não é? A gente não usa isso? Só que a gente não sabe o contexto espiritual de aplicação desse provérbio. E aí a segunda parte do provérbio diz, e o próximo se aguça, se afia com a presença do seu amigo, com a presença do seu próximo. Por isso que a obra de Deus ela é em congregação. A congregação é o corpo de Cristo, é uma. É como se fosse uma pessoa só. Vocês têm que andar no mesmo entendimento, no mesmo espírito, à medida que vocês chegam no pleno conhecimento de Deus. A unidade da fé, como está escrito em Efésios, não é isso? Então, cara, que reviravolta doida que Deus está fazendo nesse tempo por meio da palavra, esse avivamento está vindo. Preste atenção nisso aí. Se você quiser ouvir mais sobre a lei de Deus, sobre o evangelho, pode falar, procurar a gente, não importa a sua circunstância, nós vamos procurar servir você. Mas muito doido isso, não é? Isso foi só um gostinho muito pequenininho mesmo, sobre essa lei.
Teremos muito mais do que conversar daqui para frente, mas é porque nós estamos fazendo uma série de vídeos em relação a isso. Shalom, que Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo lindo e